Está começando o Papo Imobiliário, o podcast da ADEME Amazonas, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Eu sou Maurício Sanches, jornalista, e aqui ao meu lado, Henrique Medina, que é o presidente da ADEME. Olá, Henrique. Olá, tudo bem, Maurício? Então, hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante para o mercado imobiliário e uma tendência, né, Maurício? Com certeza. Em relação a produtos que hoje estão sendo desenvolvidos e vendidos no nosso país. Sobretudo São Paulo, né? E Manaus, alguns meses atrás, nós tivemos aí uma jovem empresa que desenvolveu um produto muito interessante e estamos hoje aqui com essa empresa. Então queria saudar o nosso amigo Sérgio Filho, empresário e proprietário da Pater. É isso aí. Prazer imenso, sinto honrado pelo convite, Henrique e Maurício. Realmente extremamente feliz aí por poder falar um pouquinho de estúdio, falar um pouquinho de mercado imobiliário aqui com vocês. Legal. E a gente só está trazendo nome de peso, né? Porque o programa é justamente para falar sobre moradia, sobre investimento, sobre todo esse contexto do mercado imobiliário. E a gente tem essa inovação, que a gente pode dizer, aqui no Amazonas, né? Que é a questão dos estúdios, ou então comprar para alocar, investimento em curta temporada. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, a gente gostaria, primeiramente, seja bem-vindo, Sérgio. Vamos aqui falar um pouquinho da Pater, vamos falar dessa empresa jovem, mas inovadora dentro do mercado imobiliário que está aqui no Amazonas. Bacana, Maurício, bacana. Mais uma vez, antes de começar, eu preciso enaltecer o trabalho de vocês, do presidente Henrique, teu trabalho aí com o Papo Imobiliário, teu trabalho com assessoria, parabéns. Vocês estão realmente inserindo Manaus no contexto nacional do mercado imobiliário e vocês estão fazendo a diferença aqui na cidade, reunindo grandes pessoas, grandes incorporadoras, não só aqui no Papo Imobiliário, mas sobretudo nas reuniões que a gente tem mensais e todo o contexto que a gente vem desenvolvendo. Daí falar de Pater é muito legal, sabe por quê, Maurício e Henrique? Porque a gente nasce de uma forma recente, né? Pouco mais de um ano, mas a gente já nasce com uma maturidade muito grande, através das pessoas que a gente trouxe para o contexto da empresa. O meu pai com mais de 40 anos de construção civil, os nossos gestores profissionais, né? Um com 35 anos, que é o nosso executivo, que a gente profissionaliza a gestão, sabe, Henrique? Então, por exemplo, eu sou sócio, sou diretor, mas eu sou subordinado hierarquicamente a um executivo, onde ele toca o dia a dia, onde ele faz os mecanismos e faz acontecer o dia a dia, ficando, né, diretoria, sócios também com uma parte mais estratégica. E da mesma forma a gente buscou essa maturidade nos parceiros, nas pessoas que a gente teve como contexto. Então buscamos os melhores arquitetos, buscamos os melhores projetistas, as grandes empresas em cenário nacional quando se fala de estúdios. A gente trouxe para Manaus a maior empresa do Brasil nesse segmento de estúdios, que é a House. Então a gente está nesse contexto de maturidade, apesar de ser uma empresa jovem. Legal. Você falou uma coisa muito bacana aí nesse momento que você iniciou suas considerações, que é a questão da maturidade, né? Então, acho que hoje, dentro de um mercado tão complexo, né, é muito importante nós termos não só profissionais, né, competentes, experientes para estarem do nosso lado, mas, claro, que alguns parceiros também importantes. E nesse contexto eu queria falar um pouco sobre a House. A House é uma empresa renomada, uma empresa conhecida no Brasil. Eu queria entender qual seria o papel da House nesse processo de lançamento e desenvolvimento de produto da Pater. Legal. Como é um mercado novo pra gente aqui em Manaus, né, Henrique? Aí você falou, né, cara, é um mercado projetado, é um mercado em expansão, mas já é uma realidade. Então a gente em Manaus realmente estava afastado, da mesma forma como a gente fala que você está inserindo Manaus no contexto nacional, trazendo nomes grandes de peso também para os eventos aqui em Manaus, trabalhando forte com o CEBIC. A gente em Manaus estava de lado quando se fala de estúdios. Você ter uma ideia, a House já está em mais de 200 cidades no Brasil.
Então, pô, se a gente tem 27 capitais, né? 26, mas a gente... Você levar em consideração que somos o quinto PIB, do país, e a gente, né, de fora, gente né, tinha, da House. Então, é um modelo já extremamente consolidado no Brasil e no mundo todo. E a gente ficava de lado, né, quando a gente traz a House aqui para Manaus, também de forma pioneira. E quando a gente fala de House, ela entra com a gente na incorporação, no auxílio no desenvolvimento, sim, do produto, do projeto, né, de áreas mais atrativas quando se fala de empreendimento, seja para moradia ou seja para hospedagem. Então, o que é mais atrativo para o morador, o que é mais atrativo para o investidor, o que é mais atrativo para o hóspede que vai querer ficar lá. Então, é a rede de parceiros que ele atrai através de uma plataforma deles, de um sistema operacional House, onde acopla serviços e soluções. É da mesma forma como eu pego o celular hoje digital, que tem lá os aplicativos, que nada mais é do que empresas e soluções para o nosso dia a dia. Então, saindo do celular analógico para um celular digital. Celular analógico liga e recebe ligação. Um prédio analógico, Henrique, faz a mesma coisa do que todos os outros prédios. Um prédio digital com sistema operacional, ele acopla parceiros, acopla soluções para dar mais atratividade para morador, para hóspede, para investidor. Perfeito. Então, nesse desenvolvimento, nessa assessoria, né, de produto, uma assessoria de publicidade, entender qual é o nosso posicionamento dentro desse mercado, se é muito mais moradia ou se é mais voltado para rentabilidade, como a gente se posicionou, né, para até uma incorporadora de investimentos. Então, a gente não vai lançar alto padrão, a gente não vai lançar Minha Casa Minha Vida, eu não vou fazer casa, só vou fazer imóvel voltado para geração de renda. Então, a gente se posicionou nesse segmento de incorporadores de investimentos e a House ajudou a gente nesse contexto de se posicionar como uma incorporadora de investimentos. E Sérgio, só para a gente já contextualizar para quem está nos assistindo agora, vamos explicar o que é, né, um estúdio de fato, né, de forma técnica e já falar esse diferencial, porque a gente já sabe que São Paulo é um estado, São Paulo cidade, né, também ali esse mercado ele já é crescente, ele já é realidade, né? E quando a gente fala em Manaus, como é que vocês chegaram? Opa, Manaus está precisando, mas não dá só para arriscar, né? Então não dá para arriscar. E eu tenho certeza que vocês fizeram todo um estudo. Como que vocês chegaram? Opa, acho que a gente precisa investir aqui. Temos, só para complementar, né? Isso é um bate-papo, mas o mercado imobiliário tem N tipo de produtos, né? Como foi para vocês pincelarem ali um nicho de mercado e dizer, vamos operar nesse nicho de mercado e a gente, portanto, vai focar nisso aqui? A gente, Henrique, vou começar com a pergunta dele, tá, Maurício? Porque é bem interessante, que foi realmente o início isso aí. De tudo, né? Então, a gente, naquele contexto de trabalhar com as melhores empresas e pessoas da cidade, a gente também buscou a melhor empresa de pesquisa de mercado na cidade. Contratamos uma pesquisa de mercado, na época também uma agência de publicidade que já estava mais consolidada nesse mercado imobiliário, e a gente entendeu que a maior demanda por imóveis aqui em Manaus, Henrique, tu sabes, 2 quartos. Depois vem lá 3 quartos, depois vem casa, depois vem mais um, aí depois que vem um imóvel de investimento. Só que, apesar de ser o quinto, é significativo para a gente que está começando e para a gente que não pretende brigar ou achar que é melhor do que as outras incorporadoras. Então, a gente sabe o nosso tamanho, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente sabe que a gente não vai chegar no nível que existe nas incorporadoras aqui da cidade. A gente se deleita e respeita e admira essas grandes incorporadoras. A gente nasceu nesse contexto, né, Henrique, de construtoras, de incorporadoras, né, familiares que têm construtoras, e eu com 37 anos, nunca vou imaginar que eu vou chegar aos pés do que já se chegou, incorporadoras que nasceram aqui, que são gigantes. A gente, então, nesse contexto, olhou aquela fatia lá, que é a quinta mais desejada, mas que é significativa para mim trabalhar. Tem um volume interessante para trabalhar. Sobretudo porque não tem ninguém atuando, né? Principalmente porque não tem ninguém atuando. Ou tem poucas empresas atuando, né? Então a concorrência seria menor. Exatamente. Né? Então eu acho que é muito isso, assim, sabe? Enxergar que existe um nicho, enxergar que não existe ninguém, porque uma maneira que eu gosto de trabalhar também é trabalhar de uma forma diferente, né? Não fazer mais do mesmo, né? Não me acirrar, talvez porque eu sei das minhas limitações, que
que eu não sou melhor que as outras pessoas, né, que eu consigo atuar melhor onde talvez as pessoas não estejam atuando de uma forma muito forte, aí consegue desenvolver de uma forma mais contundente. Perfeito. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É enxergar um nicho, se posicionar nesse nicho e poder trabalhar muito bem esse nicho. Sabe, se é para trabalhar, vamos trabalhar direito, vamos estudar, vamos cair de cabeça e vamos buscar as melhores informações, as melhores pessoas, os melhores congressos, as melhores imersões, como a gente vem falando aqui também, né, de Goiânia, de Florianópolis e de vários outros eventos. Aí volto para a tua pergunta agora, né, Maurício? Os estúdios, nessa parte técnica, é importante também a gente diferenciar. Né, São Paulo de Manaus, apesar de ser estúdio em Manaus e estúdio em São Paulo, existem contextos diferentes. Então, o que a gente enxergou lá atrás, Henrique, para o contexto de Manaus? Manaus ainda é uma cidade, apesar de grande, mas que você consegue morar no Vieralves, no Adrianópolis, às vezes até na Ponta Negra, e trabalhar ainda na cidade. Então, uma coisa que é impensável nas grandes cidades como São Paulo. Então, existe em São Paulo uma demanda muito forte de moradia, sim, próxima do trabalho, que esse perfil ainda não existe tão forte aqui em Manaus. Então, a primeira separação, apesar de ser estúdio lá, estúdio aqui, existe uma separação considerável. A gente enxergou essa separação, essa diferença, então a gente se voltou para quê? Para a hospedagem. Os estúdios voltados para a hospedagem. Por quê, Henrique? Manaus não tem uma demanda maior do que São Paulo, que Florianópolis, que João Pessoa, que Recife, que Fortaleza. Não tem uma demanda maior de turismo. Mas existe uma demanda muito considerável, pô. A taxa de ocupação, sobretudo para short rental, né, para hospedagens curtas, é baixa, né? Henrique, a gente em 2020, final de 2020, foi a cidade com a maior taxa de ocupação na rede hoteleira do Brasil. Manaus? Manaus, é mesmo, né? Maior taxa de ocupação na rede hoteleira do Brasil, no final de 2020. Ano passado a gente fechou como terceira capital com maior demanda do turismo estrangeiro, dados da Embratur. Então, quando a gente fala que Manaus, apesar de não ser a mais demandada, a gente enxerga o quê? Quando a gente fala de taxa de ocupação, por que é alta? Porque a gente tem uma demanda consistente, mas não tem uma oferta que acompanha essa demanda. Vamos falar de Zona Franca, de polo industrial. Polo industrial saiu, né? Você acompanha bem o governo, você tem visto esse trabalho que tem sido feito. Então, polo industrial saiu há 5 anos atrás de 108 bi de faturamento para 218 bi de faturamento, só nos últimos 5 anos. E quando a gente alarga um pouquinho esse espaço de tempo, a gente não viu construções de hotéis nos últimos 10 anos em Manaus. Então a gente não tem empreendimentos voltados para hospedagem nos últimos 10 anos em Manaus. Então todo esse contexto, Henrique, fez com que a gente jogasse todas as fichas, digamos assim, num imóvel de rentabilidade alta. E a gente só consegue ter uma rentabilidade muito acima do padrão quando a gente volta para o short, para a hospedagem em si. Porque a moradia convencional, o aluguel convencional, aquele de contrato de 12 meses, ele pode até destoar um pouquinho quando existe um empreendimento diferenciado, mas ele não vai destoar tanto como um imóvel voltado para hospedagem. Então a gente enxergou que Manaus tem uma demanda consistente de hospedagem, mas não tem uma oferta que acompanhe essa demanda. Você falou muito sobre investimento, imóvel para investimento, né? E, claro, que aqui vocês são especialistas no mercado imobiliário, mas quem pode estar nos assistindo agora pode, né, ainda não encontrar ali o significado desse termo. Explica pra gente, né, do que é essa moradia de investimento, esse imóvel de investimento. Legal essa pergunta também, Maurício, mais uma vez, tá? Muita gente chegou com a gente e, sou investidor de imóveis, mas o meu imóvel é convencional. Começaram a entender que é um imóvel convencional. Porque é um imóvel que ele compra da mesma forma como tantas outras pessoas compram para morar. Aí ele compra para investir, só que é um imóvel convencional, não é um imóvel de investimento, é um imóvel para investimento. Quando eu ofereço para o mercado um imóvel de investimento, as pessoas associam, cara, esse imóvel foi feito para investimento. Esse imóvel não foi feito para moradia. Então, quando a gente projeta, desenvolve um produto e se cerca de parceiros para essa finalidade, a gente potencializa o que a gente tem como objetivo, que é a rentabilidade. Legal. Então, primeira coisa, o que
tira na veia lá, na fonte, a rentabilidade do imóvel, taxa de condomínio. Então, se eu projeto um imóvel, um empreendimento que quer moradia e que quer rentabilidade, eu tenho um conflito muito grande de interesse, porque eu vou fazer áreas de lazer que não são para investimento, vou penalizar condomínio, taxa de condomínio fica lá em cima, e eu penalizo quem quer rentabilidade. Então, até porque são perfis diferentes também, né? As pessoas que estão ali para passar uma semana, para passar 2, passar 3 dias, é diferente daquela que está morando ali, exatamente. né? São perfis diferentes e querem um lazer diferente. Áreas diferentes, lazeres diferentes, então é muito isso. E o que aconteceu com a gente? Então lá na Pátria a gente fez o Pátria Reinvest. As pessoas entenderam, cara, esse meu imóvel é convencional e ele está para investimento. Meu imóvel vale R$1,5 milhão e o que eu vejo aqui no Lume é que eu vou ter essa mesma rentabilidade que eu tenho no imóvel de R$1,5 milhão. Só que o Lume vale 1/4 desse valor. Pô, quer dizer que eu posso comprar 4 imóveis para ter a mesma rentabilidade? Posso ter 4 vezes mais rentabilidade, 3 vezes mais rentabilidade? Por causa desse contexto, por causa desse direcionamento de imóvel de investimento. As pessoas cresceram, né? Outro dado legal, sabe? Gosto muito de trabalhar realmente com fatos. 90% de quem tem mais de R$10 milhões de patrimônio estruturou seu planejamento patrimonial através de imóveis. Perfeito. 90% de quem tem mais de R$10 milhões passou pelos investimentos imobiliários. Então, cara, invariavelmente, as pessoas que estão construindo patrimônio vão passar pelo mercado imobiliário. Então, se a gente oferece um imóvel inteligente, voltado efetivamente para investimento, a gente potencializa esse patrimônio dessas pessoas. Entendeu? Então, se fazia sentido construir, consolidar seu patrimônio através de imóveis convencionais, que é o que tinha na época, por que não faz muito mais sentido constituir, estruturar seu patrimônio através de imóvel de investimento de verdade? Os imóveis, naquela época, né, outro interessante a gente pensar, naquela época, né, de 15, 20 anos atrás, não tinha uma linha de crédito tão robusta como a gente tem hoje, né? Então, não tinha financiamento de 35 anos. Então, os imóveis, você tinha uma parcela alta para pagar. Ou você segurava uma reserva aqui, comprava o imóvel, ou você pagava uma parcela muito alta. Hoje não. Hoje, o que acontece? 35 anos para financiar o imóvel, você tem uma taxa, uma parcela baixa, digamos às assim, vezes comparado até com o aluguel. E né? quem ditou, ele consegue pagar vamos lá, quem ditou hoje o valor do aluguel foram os financiamentos. Porque eu não vou pagar um aluguel maior do que uma parcela de financiamento. Esse é o meu cálculo. Então hoje, quanto é que está valendo um aluguel de um imóvel de R$1,5 milhão? Quanto é que está valendo hoje um aluguel de um imóvel de R$350 mil? Ditou o valor do aluguel, a parcela, só que 35 anos. Aí você pega lá R$1.500 por mês, um imóvel de R$350 mil, o cara não vai pagar um aluguel maior do que R$1.500 de parcela. Então, quando eu ofereço um imóvel de R$380 mil hoje na nossa tabela, que pode te dar mais, que deve te dar mais de R$5 mil por mês, o cara faz conta. Pô, se eu compro aqui um imóvel que eu quero deixar para alugar, que é um investimento, e eu vou ter R$2.000 por mês, tiro taxa de condomínio, vou ter os problemas com o inquilino, ou eu vou para um imóvel de investimento que vai me dar dobro disso, triplo disso. Entendeu? Eu acho que é muito legal também fazer essa referência no mercado, sabe? Eu acho que o nosso programa, Maurício, ele é legal, o nosso papo aqui, porque ele é uma aula do mercado imobiliário, né? A gente passa por histórias, por grandes histórias de empresários, passa por informações, né? Como esses empresários, né, conquistaram os seus patrimônios. E a gente fala também de oportunidades. Eu acho que isso que a gente está hoje vendo aqui é um exemplo de oportunidade, né? Que vocês pincelaram, de novo, lá um nicho, você acabou de falar, né, vários tipos de produtos, vocês foram lá e pincelaram um tipo de produto. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bacana. Inclusive, queria cumprimentar pela ousadia de você, que no que pese você, às vezes, Sérgio, a gente faz pesquisa de mercado, mas se for um cara amarrado, se for um cara que não tem coragem, não adianta ele fazer pesquisa, porque ele não vai embarcar. E eu acho que vocês foram muito felizes no produto que vocês lançaram, e fica a dica, tá? Então, vamos pincelar oportunidades, e é muito importante investir em nicho, tá? Muito importante mesmo.
Dentro ainda dessa linha de nicho, e eu queria... O estúdio... Falar de estúdio é legal, mas eu gosto de falar também sobre imóvel compacto. Uhum. Imóvel compacto é meio padrão. Porque às vezes você pode desenvolver um produto, amanhã você vai querer desenvolver um outro produto, você vai ter um estúdio, ou seja, que não tem quarto, e aí você já vai ter também, de repente, um apartamento de um dormitório. Ou você vai ter um de 2, menor do que, né, o que vendem, né, dentro do padrão hoje. Então eu queria falar sobre imóvel compacto. Dentro disso, quais são as regiões de Manaus que você entende que são regiões promissoras para desenvolvimento desse tipo de produto e para uma boa rentabilidade, no caso, né, a partir do momento que o investidor foi lá e comprou um imóvel desse? É legal falar desse tema também, porque a gente aprende e também remete a um pensamento maior de mudança de tudo, estrutura familiar, estrutura de sociedade. Então, quando a gente fala de moradias compactas, não é que a gente está enxugando, mas é a demanda hoje da sociedade. Então, famílias menores, todo mundo consegue visualizar isso, né? Então, as famílias diminuíram, menos filhos. Hoje, passar de 2 filhos já assusta, né? Então, por que eu vou ter 4 quartos? Por que eu vou ter 5 quartos? Então, a moradia compacta entra para atender uma demanda da própria sociedade. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Perfeito. O segundo ponto, eu acho que é a região. Então, as pessoas hoje em dia vivem uma vida muito corrida, né? Uma vida muito louca. Então, que eles ganharem de 10 minutos de trânsito, a facilidade de almoçar em casa e voltar, o ganho é gigante. Então, você consegue ter casa ou grandes apartamentos próximo do seu trabalho, é mais difícil. Então, a gente oferecendo como incorporador moradias compactas nos grandes centros, também a gente tem um ganho muito grande de qualidade de vida para essas famílias, para essas pessoas. Pênaltis, né? Dificuldade que a gente tem. Manaus, legislação. Né? A gente não tem uma legislação hoje voltada para incentivo de moradias compactas. Com certeza. Não tem hoje incentivo nenhum para se ter, nem incentivo, né? Permissão. A gente não tem permissão. Então, quando a gente fala de regiões, a gente estava falando na última reunião da ADEME, né, o caos que já é e vai se tornar cada vez mais a Ponta Negra. E ao mesmo tempo a gente falou, cara, qual é hoje a região que mais vende na cidade? Ponta Negra. Zona Oeste de Manaus. Zona né? Oeste. Zona Oeste. Especificamente o que é lá da Ponta Negra que a gente falou lá? Mosaico. Exatamente. Parque Mosaico. O que é o Parque Mosaico? Bairro planejado. Cara, o Parque Mosaico é um belo exemplo pra gente aqui, onde existem lá moradias compactas, mas que, com a oportunidade que se trouxe aqui, cara, é só pensar, cara, é um bairro planejado, é um bairro com calçada, é um bairro com saneamento básico, é um bairro com preservação do meio ambiente, é um bairro com públicos, né? órgãos públicos. Então, cara, como a gente ganha com as incorporadoras? Como que a cidade se desenvolve através das empresas? Isso é o que me fascinou desde o momento que eu me entendi por gente. Quando eu falei, cara, eu quero ser empresário. Não é para ficar milionário, mas é porque a gente consegue mudar realmente, efetivamente, a vida das pessoas. É encantador o mercado tem um impacto social, empresarial. né? É encantador o mercado financeiro, porque a gente consegue, né, captar dinheiro lá no porta a porta e ver lá, cara, eu quero fazer minha empresa crescer, eu cresci, mudei sociedade e ditei a sociedade. Então, a gente que nasceu nesse contexto do mercado imobiliário em Manaus, a gente tem os familiares que construíram a cidade, literalmente. O grupo hoje da ADEME é quem construiu a cidade, Maurício. Cara, os incorporadores que estão lá fizeram a cidade acontecer, porque a cidade é o que é nos últimos 40 anos. E a ADEME hoje recebe, abraça esses incorporadores que construíram a cidade. Então, mais uma vez eu volto a falar aqui, é uma honra estar aqui, né, na ADEME falando, né, do lado, digamos assim, de grandes pessoas, que eu um dia quero chegar lá, mais ou menos no nível dessa galera. Boa, mas assim, voltando aí na pergunta, a questão da localização, né? Eu acho que vocês hoje, a Pater, o primeiro empreendimento lançado foi no bairro do Vieral. Isso. Né? E aí, Vieral é um bairro central, que tem todos os equipamentos públicos,
né? Tem escola, Supermercados, restaurantes, bares, clínicas. Tem tudo. Existem outros bairros, você entende que esse tipo de moradia faz sentido para Manaus? Desculpa não ter te respondido de forma direta, mas eu acho que esse tipo de imóvel, de empreendimento faz sentido em todos os bairros, porque é uma demanda da sociedade. Tá. Entendeu? É uma necessidade da sociedade, é esse novo contexto de sociedade que a gente vive. Existem sim os bairros mais desejados pelo contexto que se existe nos bairros. Então é natural que a mesma demanda que existe para um alto padrão seja no Adrianópolis, no Vieira Alves, né, na Morada do Sol, na Ponta Negra. E do mesmo jeito, classe média quer estar bem posicionado, como é o caso do crescimento da Ponta Negra. Então, Ponta Negra, que era um bairro elitizado, hoje em dia foi de acesso à classe média, que é maravilhoso, que é ótimo. Porque a informação que eu tive alguns dias atrás é que os empreendimentos de locações curtas na Ponta Negra estão com taxa de ocupação muito boas, né? Então, ou seja, isso mostra que Manaus no geral, cara, Manaus no geral. Eu já tive cliente, Henrique, que comprou comigo porque tem kitnet no Coroado e lá não para. Que tem apartamentos compactos na Alvorada e não para. Eu tenho amigos que não param de construir 4, 5 quartos no Dom Pedro e não para. Não para. Quando a gente fala de hospedagem, é aquilo. Cara, Manaus não teve empreendimento no ramo hoteleiro nos últimos 10 anos. E existe uma demanda, existe uma necessidade. E a gente está aí para atender essa necessidade e os bairros são isso, né? Existe as peculiaridades e existe realmente essa demanda. Eu gosto muito de viajar, né? E eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei num hotel. De verdade, né? Então, é ali Airbnb, Booking, vai lá, onde eu vou estar, vou viajar para Belém. Aonde é que eu vou ficar em Belém? Não passa pela minha cabeça ficar em hotel, né? E aí eu já li algumas notícias, sei de algumas recomendações, inclusive pelo fato de ficar muito por meio desses aplicativos, fazer essa contratação por meio desses aplicativos, eu vejo algumas recomendações. Por exemplo, já chegou até mim. Maurício, olha, você não é hóspede, viu? Você é morador e tal, porque o condomínio, né, tem algumas regras. E aí tem um empreendimento voltado, né, para esse investimento, facilita muita coisa, porque parece que eu sou um clandestino ali. Parece que eu estou entrando naquele condomínio e diz, meu Deus, será que eu vou parecer turista? Será que eu estou fazendo parte ali do condomínio? Isso é interessante também falar, né? São duas coisas bem importantes falar, né? Essa segunda coisa que você comentou. Provavelmente, e muito provavelmente, os condomínios residenciais, todos os condomínios residenciais vão proibir a hospedagem. Existe uma tendência, existe uma legislação tramitando no STF para proibir condomínio residencial com a finalidade de hospedagem. Então isso é importante falar, justamente por esse contexto que você falou. O segundo ponto é que eu não acredito que o hotel vai deixar de existir. O hotel ele já está se remodelando. O hotel ele vai continuar existindo porque existe uma demanda para o hotel. Existe o cara que quer ficar em hotel. Existe a família que quer ficar em hotel, entendeu? Mas é perfil diferente, né? E o Maurício viaja sozinho. Exatamente isso. Existe a demanda do hotel e existe a demanda do Airbnb, do Booking, das plataformas de hospedagem, entende? Por quê? Porque a sociedade mudou, a sociedade se reinventou, a sociedade muda. E é isso. Quem hoje se destaca no ramo hoteleiro é quem conseguiu mesclar o que existe de bom no hotel, o que existe de bom nos estúdios, o que existe de bom nas moradias inteligentes. Entende? Então, eu acho que é muito isso, né? Não é cuspir no prato que a gente sempre comeu, digamos assim, usando português chulo aqui, mas é entender mudança de sociedade, mudança de família, mudança de necessidade e, consequentemente, de soluções. Eu acho que é isso, sabe? E assim, as pessoas quando procuram um imóvel, né, como você acabou de dizer, elas querem viver um pouco como aquele povo está vivendo, né? Você vai ali para a Europa, você, quer um apartamento ali do lado de um supermercado, né? Para ir caminhando ali no bairro mais antigos e tal. Então tem um pouco desse negócio, né? Isso. De pertencimento, né? E tu falaste também, por exemplo, da gente comentar sobre o centro da cidade de Manaus, né? É isso que eu ia falar. Então, cara... Eu sou um apaixonado pelo centro. Exatamente. Apaixonado pelo centro. Exatamente. Então, como que a gente poderia ganhar
né, se a gente tivesse permissão de ir para o centro, se as incorporadoras pudessem ir para o centro, levar essa moradia compacta para lá, levar essa moradia inteligente para lá. Eu acho que é legal a gente também destacar isso, porque as pessoas querem isso. As pessoas vão lá para o centro, por exemplo, vou na missa lá da Matriz, todos os dias, meio-dia lá. É belíssimo, a Matriz é belíssima. Aí quantas pessoas que moram aqui já foram na Matriz, já foram ali no mercado, já foram comprar um chá lá na barraca da japonesa lá. Tem gente que nunca entrou, é amazonense e nunca entrou no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, pô, belíssimo. Você imagina a gente cercar o Teatro Amazonas de belos prédios, de belos hotéis, sabe? Em vez de fazer um retrofit, sabe? Tem muita coisa pra gente trabalhar e eu gosto, mais uma vez, de falar aqui em público, né? Do trabalho que a ADEME vem fazendo nesse resgate, nessa permissão, né, de deixar as incorporadoras trabalharem, né? Então, o trabalho que está sendo feito através, né, da CRIS, né, de revisão, de auxílio, do plano diretor. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso aqui também, eu acho que é importante. Inclusive, vai virar tema do nosso podcast, né, Maurício? Essa questão da revisão do plano diretor. Não precisamos aprofundar, mas fica aí também o destaque, né, de se falar dessa necessidade, dessa importância, de se revisar o plano diretor e de que a gente está no caminho certo. Eu sou muito mais otimista do que pessimista, né? A gente tem erros, a gente tem problemas, tem. Mas, cara, a gente está no caminho aí para a gente ir ultrapassando essas barreiras, né? E um belo caminho, um belo trabalho que tem sendo feito é pela ADEME, por você, Henrique, né, por toda essa equipe aí da ADEME. Eu costumo dizer assim sobre essa questão de imóvel compacto, que o que significa qualidade de vida para você? Né? O que é qualidade de vida? A mesma coisa, qualidade de vida para você tem um significado, para o Maurício tem outro, para mim tem outro. Então, né? Para cada pessoa tem um significado. E morar perto do seu trabalho é importante para muita gente. É qualidade de vida para muita gente. Talvez isso seja padrão, né? Qualidade de vida para um é uma coisa, mas eu acho que isso já é pacificado. Todo mundo considera isso qualidade de vida. Só que às vezes você abre mão de morar perto do seu trabalho para você ter espaço. Às vezes você quer, né, morar numa casa, você quer ter um quintal maior, e tem gente que não está muito preocupado com isso. Tem gente que quer estar perto de fato do seu trabalho, tem gente que quer comprar um pão a pé, tem gente que quer passear ali numa praça. Olha o centro de Manaus. Então, eu sou até um pouco repetitivo em relação a isso, mas eu não vou parar de falar enquanto nós não corrigirmos isso no plano diretor e a gente não vê, de fato, um projeto de requalificação, que eu posso até dizer que o Vieira Alves ele tem que estar inserido nesse contexto também. Né? Quando você coloca a zona azul, que hoje já está provado que faz todo sentido, né? Hoje você tem vaga no Vieira Alves, você tem vaga no centro. Poxa, por que você não tem uma legislação diferente, né, para atender essa necessidade do cara que quer morar no centro, no Vieira Alves, né, que pode andar perto, que pode estar perto do trabalho, sabe? Então eu acho que a gente precisa refletir muito enquanto cidade, nossos governantes, para de fato entenderem que nós precisamos resolver esse problema de imóvel compacto na nossa cidade. Tu concorda com isso? Perfeito. Eu acho que sem nada a acrescentar. Eu acho que todo mundo ganha. Não vejo alguém se penalizar com relação a isso. Acho que todo mundo ganha quando a gente dá permissão para as incorporadoras desenvolver os produtos, né, da forma como tem que se desenvolver. A gente não está querendo inovar, né? A gente só quer fazer, por exemplo, reproduzir alguma coisa que já existe em outras cidades do Brasil. Então já existem permissões aqui do lado. Belém já está melhor do que Manaus quando se fala, né, de plano diretor. Então eu acho que é isso. Você pega algumas cidades do Brasil, o próprio Rio de Janeiro está fazendo um trabalho muito bom de requalificação do centro. São Paulo, Porto Alegre, várias cidades no Brasil que fizeram esse trabalho. E tudo passa pela habitação. Você não consegue requalificar uma área degradada, uma área que tem problema de prédios antigos ali, que ninguém dá utilidade nenhuma, que, né, não acontece nada,
sem passar pela habitação. Então, acho que isso é fundamental, eu acho que precisa, né, a gente resolver esse problema, e eu lembrei disso porque vocês fazem apartamentos compactos. Então, certamente, vocês serão uma empresa que vão poder aproveitar muito essa mudança de legislação. Todo mundo acho que aproveita, como eu falei, acho que todo mundo ganha. Existe sim uma necessidade da nossa parte de flexibilizar, mas eu acho que quem ganha mesmo é a cidade, é o que mais ganha. Acho que as outras incorporadoras talvez não tenham lançado mais empreendimentos por causa dessa coibição, né? Proibição efetivamente com relação a moradias compactas na cidade. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. O Sérgio está muito alinhado com essa questão, obviamente, né? O empreendimento que eles fizeram, e pelo que eu sei, foi muito bem vendido, parabéns. Né? O empreendimento é um sucesso. E a questão de mobilidade urbana, né? Esse investidor, esse comprador desse imóvel, ele está preocupado com isso? Saber se tem ônibus perto, se tem vaga na rua para ele parar? Ele está preocupado com isso? Ele está preocupado de ter as localidades que ele consiga ir de Uber por perto. É um público que não anda de ônibus, que talvez, se for para São Paulo, também não anda de metrô, ele anda de Uber. Então ele sabe vai fazer a locação de carro também, né? Às vezes nem faz locação de carro, mas a gente precisa estar, né, digamos assim, no raio de 10 minutos de tudo que o cara precisa, né? Quanto menos diminuir esse raio, melhor. Então a gente lá no Lume, a gente tá 5 minutos de supermercados, drogarias são 4 no mesmo quarteirão, faculdades, os maiores shoppings da cidade. Então é esse contexto que o cara que se hospeda procura, mas também o cara que mora. Então quando a gente fala de moradia compacta, existe essa demanda. Existe o comércio que está fraco, está fraquejando, está com dificuldade, inflação alta, mão de obra cara, falta de infraestrutura, falta de segurança. Então os empresários, de um modo geral, estão enfraquecidos, né? Estão sendo muito penalizados. Aí quando se fala, concordo plenamente, tudo passa pela moradia. Se a gente propicia moradias próximas desses centros empresariais, mais uma vez todo mundo ganha, porque o empresariado que está nessas regiões, e quando eu falo de empresário, às vezes as pessoas pensam, né, mas o cara tá milionário já, o cara já tem avião, o cara já tem não sei o quê. Não, cara, o empresário é o cara que faz a tapioca dele ali no lanche dele, ele mesmo é o dono do negócio dele, o cara que faz, né, o pastel, o cara que faz o almoço. Então é isso, o empresário é isso. Então, qual foi o empresário que começou já lá em cima? Entendeu? Então eu acho que é muito isso. Quando a gente fala de empresário, né, é incentivar esses polos empresariais nessa moradia próxima e, cara, todo mundo ganha. Eu não vejo hoje um cenário desfavorável nesse sentido. Sérgio, eu acho que tu até respondeu, né, uma boa parte de uma pergunta que eu ia fazer agora, mas eu acho que vale ressaltar. Qual é que é o perfil desse comprador desses empreendimentos aqui em Manaus? Né? A faixa etária deles, são pessoas mais jovens, são pessoas... Qual é o perfil desse comprador aqui? Vamos falar que isso é legal, sabe? Por exemplo, quando a gente remete investidores, a gente às vezes acaba masculinizando isso. Só que 55% de quem comprou os imóveis foram mulheres. 55%. E eu posso ter certeza que os outros 45% foram influenciados pelas mulheres que compraram. Mulher então, que manda. Mulher que manda, mulher que decide, mulher está muito... Quando o marido diz que ele que dá a última palavra, é o sim, senhora. Então, é legal isso, porque as mulheres estão inseridas nesse segmento, nesse tema de investimentos. Isso é fantástico. A gente fez quadros nas nossas mídias sociais, né? Salto de sucesso. Então a gente deu salto como presente para algumas clientes nossas para falar da carreira profissional delas. Né? Então colocamos grandes pessoas, grandes clientes e oportunizamos elas falarem do sucesso que teve na carreira. É muito legal isso, porque a gente mostra esse cenário de perfil, né, de pessoas que estão comprando esse tipo de imóvel, e eu estou me prolongando nesse assunto porque é muito legal esse contexto das mulheres inseridas nesse segmento. Mas existe sim uma grande maioria de empresários. Então hoje o nosso maior share, né, de clientes é de empresários. Então por isso que a gente criou também outro quadro, que é o Sou Mais Pata, que a gente divulga os negócios dos nossos clientes e a gente incentiva negócios dentro
da própria comunidade Pater que a gente criou. Então a gente fechou lá com internet fibra ótica com o CID e o cara promoveu a empresa dele. A gente fez lá a Páscoa com a Lugano, porque é o investidor da Pater. A gente fez diversas ações para incentivar essa galera. Então existe sim perfil muito forte de mulher, perfil muito forte de empresário, e não é jovem que compra. Porque o jovem, apesar de muita gente se voltar para os jovens quando concebe um produto, mas não é o jovem que tem um poder de decisão, Maurício. Então as pessoas, né, a gente fez um trabalho muito forte ano passado, voltado, né, para a maturidade, e a gente entende que quem é um cara que tem um poder de decisão. Então, no perfil empresarial é 40 a mais, 50 a mais, e que foi o contexto que ocupou também no na nossa segmentação ou no nosso quadro aí de clientes. Legal. Tem um dado interessante, eu vou fazer um comparativo, vou fazer uma provocação para ti e te colocar numa saia justa. Tem um dado importante que é assim, aproximadamente, isso não é um dado de hoje, um dado de uns 2, 3 anos atrás, que dizem que aproximadamente 900 mil pessoas casam por ano, tá? No Brasil. Então, são 900 mil pessoas que, em tese, querem casa, né? E você tem hoje o Minha Casa Minha Vida, que financia a grande maioria desses primeiros imóveis. Então, o Minha Casa Minha Vida financia, esse ano, a previsão é de fechar aí com 700 mil unidades financiadas. Fantástico. Número realmente muito expressivo. Ou seja, o imóvel de Minha Casa Minha Vida, ele sempre vai ter demanda. Porque por mais que você financie 700, e vai ser um recorde, tem 900, 1 milhão casando. Então tem ali, sei lá, 300, 400, 500 mil pessoas que não vão conseguir comprar seu imóvel, que vão morar de aluguel, vão morar na casa dos pais, que vão construir uma casinha ali no quintal da casa. E ainda vai ter então sempre vai ter essa demanda, por isso que a gente nunca consegue reduzir o déficit habitacional do nosso país. Então esse cara quer casa, esse cara precisa morar, né? Então vamos reservar esse negócio aqui. E vamos falar agora do cara que compra o teu imóvel. Esse cara, como você falou, é um empresário, 40 a mais, empresário ali, a esposa, incentivando e tudo mais. Provavelmente não vai ser o primeiro imóvel dele. Exatamente. Certamente, não é? E aí esse cara, ele está com o dinheiro aplicado, e isso para mim, é um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil, essa altíssima taxa de juros, que desincentiva o empresário a investir, porque ele deixa o dinheiro lá aplicado ali a CDI, mas não sei quanto. E tem a renda dele lá muito boa. Para que ele vai querer arriscar, né, nesse manicômio fiscal, né, como a turma diz aí, que a gente vive. Como é que vocês conseguem convencer o cara a tirar o dinheirinho ali do banco, rendendo ali 13%, 14%, 15% ao ano, para investir num produto novo? Eu queria a tua percepção disso, tu me ajudasse um pouquinho a entender. É legal, porque hoje a gente concorre com isso. Exatamente. E você deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Pô, deixa meu dinheiro lá. É conta todos os dias. Perfeito. O cara faz conta todos os dias. O cara que investe, o cara faz conta. Então, se houve uma velocidade de venda, um volume de venda significativo, é porque as pessoas fizeram conta, sim, e entenderam que existia oportunidades de ganho maiores do que estava deixando esse valor aplicado. Existem alguns pontos principais, eu vou destacar só alguns, quando o cara faz esse comparativo, quando a pessoa faz esse comparativo, que é o desembolso versus valorização. Então, quando o cara trabalha, quando o investidor trabalha um fluxo de pagamento de desembolso, ele vai lá dar 10% adicional, dá lá as parcelas dele ali mensais, a valorização do imóvel dele não é em cima do desembolso. É em cima do quê? Do valor do imóvel. Perfeito. Então, o primeiro ponto mais significativo é esse. O cara desembolsa lá 30, 40, 50 mil reais, mas a valorização está em cima do valor do imóvel dele. Perfeito. Quando a gente fala que Manaus e os imóveis em geral valorizam uma média de 20% a 55% da planta para a entrega, isso dados reais, né? Então a gente não enxerga uma valorização tão consistente dessa no mercado financeiro.
ao tempo. É uma valorização acima da inflação. Acima da inflação. Isso você pode ter certeza que está Sempre acontecendo. acima da inflação. Isso é histórico, Sim. não é um achismo, é Isso aí. histórico, é dados. Né? A valorização imobiliária é sempre acima da inflação. Então as pessoas pesam, as pessoas elas querem diversificar investimento. Então as pessoas querem ter a renda fixa, mas eles sabem que os imóveis valorizam de uma forma consistente e o imóvel inovador, o imóvel moderno, o imóvel bem localizado vai valorizar mais ainda. Então é legal esse comparativo. E sabe o que é legal também? O que eu não poderia deixar de destacar é que as pessoas também começam a repensar compra, aquisição imobiliária para moradia. Por quê, Henrique, isso? Porque o cara que tem condições de morar no imóvel de R$1,5 milhão, ele não tem hoje o orgulho de querer comprar esse imóvel de R$1,5 milhão. Ele pode comprar um imóvel de investimento lá no Lume, ter uma renda no Lume que paga o aluguel desse imóvel de R$1,5 milhão. Perfeito. Isso é real, tá? Isso é real. Eu te dou alguns imóveis na cidade que você consegue ter um imóvel de mais de R$1 milhão que você consegue pagar o aluguel desses imóveis, Viralves, Adrianópolis, Morada do Sol, com o investimento de um imóvel de investimento. Isso é legal. Isso é legal. Sérgio, gostaria de agradecer a tua participação aqui no Papo Imobiliário. Tenho certeza que foi e sempre é um aprendizado para a gente, para quem está nos assistindo, para quem está pensando em investir e assistiu esse vídeo, por acaso chegou até ele esse vídeo, ele, opa, uma boa oportunidade. E é sempre bom discutir sobre questões urbanísticas, a valorização, né, de Manaus, valorização do Amazonas, saber que existem empresas que estão aqui em Manaus, que inovam, que estão presentes no mercado e que fazem toda a diferença, né, na capital do Amazonas. Né? A gente gostaria de agradecer a sua participação aqui. É isso, eu que agradeço, foi fantástico. Eu sou um entusiasta do mercado imobiliário. Apesar de ter nascido nesse contexto, me desviei um pouquinho na minha vida profissional, mas sempre tive nesse contexto. E quando eu falo de pátria, quando eu falo de Lume, quando eu falo de mercado imobiliário, eu realmente me encanto, porque eu me apaixonei por isso. Né? Só um parêntese rápido. A gente aqui em Manaus, a gente é mais próximo dos Estados Unidos do que o resto do país, né? A gente viajava, Henrique, lá para os Estados Unidos, né? Tem um tio que mora lá nos Estados Unidos, lá na Disney, lá na Flórida, e a gente voltava com álbum de fotografia. Só que não era da Minnie, do Mickey, era de prédio. Pô, eu lembro bem aqui, os álbuns de fotografia que a gente voltava era foto de prédio. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, quando a gente fala de empreendimento, realmente eu me encanto e eu fico muito feliz aí pelo convite. E até memória afetiva, né? O mercado imobiliário é memória afetiva de vocês. Exatamente isso. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Sérgio, parabéns, tá, pelo empreendimento, parabéns pela visão, parabéns pela coragem, pela resiliência. Acho que empreender no nosso país é muito difícil, empreender na nossa cidade é muito difícil, é problema de intempérie, é problema de seca, é problema de toda ordem, né? Chuvas. Então, parabéns pela resiliência. A gente que, né, ama a nossa cidade, investe na nossa cidade, deixa os nossos investimentos e nossa margem aqui para ser reinvestida. Então, eu te agradeço pela participação aqui no nosso papo, nossa conversa. E, mais uma vez, parabéns pelo empreendimento e desejo muito sucesso e que você continue, né, galgando novos passos, que você continue crescendo. Eu acho que nossa cidade ela ainda é uma cidade com grandes oportunidades, mas oportunidades de fato para quem querem abraçar e querem fazer algo diferente. O mesmo tem muita gente fazendo. O diferente, como vocês fizeram, são poucos, e mais uma vez quero te parabenizar por isso tudo. Beleza? Muito obrigado. Nada. Sérgio Filho, da Pater Engenharia. Obrigado, Sérgio. Valeu. E se você gostou desse vídeo, você compartilha, você comenta. E o importante também é que faça a sua inscrição aqui no canal da ADEME. Espero você na próxima oportunidade para falar sobre mercado imobiliário. Tchau!